Falar de eletrocardiograma, a gente já tendo as aulas anteriores para saber de como é a rotina, como é o básico, como é o normal, agora sim dá para a gente falar das patologias que o eletrocardiograma traz para a gente. Agora dá para a gente ter essa noção, dá para ter o entendimento de quando não está normal. Por isso que as outras aulas anteriores são importantíssimas, que é pegar o quando tudo está normal, funcionando bem. A gente sabendo como é o normal, agora dá para a gente falar como que fica quando não está normal. E para isso, o eletrocardiograma ele traz um dado muito importante sobre o funcionamento adequado do coração. Essa que é a importância de falar de eletrocardiograma e de patologias. E eu vou dividir essa aula, hoje a gente vai fazer essa patologia parte 1 e depois patologia parte 2. Porque se fosse dar tudo de uma vez, ia ficar muito pesado para você poder entender e acompanhar o raciocínio. Então, eu preferi desmembrar, a gente faz a parte 1 hoje, quando for a programação para a aula 4, eu faço a parte 2 e depois a gente faz umas para treinar os exercícios, tá? O que é importante a gente saber? Vamos aqui recapitular o que é o padrão, o que é o normal para o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um traçado da parte de condução elétrica do coração. E essa condução, a partir desse traçado, a gente consegue ter noção e saber se está tudo bem com o coração. Essa que é a beleza da coisa, que o eletro, ele, além de mostrar a parte elétrica que pode estar com problema, ele também mostra quando o problema não é na parte elétrica, e sim, por exemplo, estrutural. Um ventrículo que está hipertrofiado, um átrio que está hipertrofiado, que está com desvio, enfim. Olha como que o dado elétrico do funcionamento do coração fala muito mais do que só da parte elétrica, só da parte de condução do coração. E quando a gente compreende isso, poxa, é um exame que te ajuda muito. Por isso a importância de saber o eletrocardiograma. É um exame que vai te ajudar de frente com o paciente, principalmente para você entender se o componente cardíaco no paciente tem alguma alteração que possa estar causando aqueles sinais e sintomas. Então é sim um exame fundamental que todos devem saber. Tem muitos locais que funcionam com telecárdio. Você faz o eletro, envia para uma central, um cardiologista avalia e te manda o laudo. Mas olha só, queira ou não, você fica dependente disso. E igual já aconteceu, eu estava de plantão, o telecárdio está sem pilha, está quebrado, está sem internet para mandar, e aí? E se eu não sei eletro? O paciente chega precisando que alguém saiba eletro para poder dar condução. Se eu fico dependente só disso, é muito ruim, muito ruim. E já vi também alguns laudos, poxa, não que tem cardiologistas excelentes, mas às vezes de laudo trocado, de vir um laudo errado, porque veio trocado. E eu olhar aquele laudo, falei, não, peraí. E aí vinha a imagem, eu conseguia ver que a gente coletou com o laudo que vinha lá da resposta. Falei, não tá certo. Olha só, um erro na hora da troca, alguém errou lá para mandar, e aí eu olhei e falei, não, esse não é desse paciente, de jeito nenhum, tem nada a ver com o que está falando aqui. Aí mandei de novo a gente mandava por e-mail, mandei o e-mail e falei, olha, tem como rever esse laudo? Porque eu acho que veio de paciente trocado. E, poxa, o cardiologista me ligou pedindo desculpa, porque isso é sério. Olha, desculpa. Eu falei, não, sem problema. Mas olha a importância de saber olhar o exame, tem que saber olhar. Então, no traçado eletrocardiográfico, cada partinha, cada voltinha, cada onda, cada coisa já fala muito pra gente do funcionamento do coração. E baseado nisso, e vocês já sabem disso, a primeira voltinha que faz para cima é a onda P. E ela está relacionada com a despolarização dos átrios. Então, surge o estímulo no nodo sinusal. Esse estímulo se propaga para o átrio direito e para o átrio esquerdo, chegando no nodo átrio ventricular, que ele segura um pouquinho o impulso e manda pelo sistema His-Purkinje para o restante do ventrículo. Olha que lindo funcionamento, né? É magnífico. Dá o estímulo no átrio, o átrio contrai, esse estímulo já chegou no nodo atrioventricular, sabiamente o nodo AV segura o impulso para quê? Para esperar com que o átrio contraia completamente para jogar o sangue para o ventrículo. Aí sim, o nodo atrioventricular manda o impulso pela via correta e faz ter a contração de baixo para cima, jogando o sangue
ou para o pulmão ou para o corpo. Então esse é o funcionamento padrão e a onda P é justamente esse momento de contração dos átrios. O átrio então manda esse estímulo fica parado ali no nó do átrio ventricular e é classicamente esse intervalo PR entre a onda P e o complexo QRS. Então aqui, intervalo PR. O que representa esse intervalo PR, então? Essa comunicação do átrio com o ventrículo. É o átrio contraindo, por isso que inclui a onda P, é ele contraindo o átrio direito e o átrio esquerdo, mandando esse impulso chegando no nó do AV. Então é essa comunicação entre o átrio e o ventrículo. A gente consegue ver se essa comunicação está tudo bem através do intervalo PR. Então ele fala muito para a gente se está tendo uma comunicação, uma conversa adequada entre o átrio e o ventrículo. E eu sempre falo, o átrio, a função do átrio é importante? Claro que é, mas a do ventrículo é muito maior. É pela própria fisiologia de mandar o sangue tanto para o pulmão quanto para o corpo. Então, se tem problema no átrio, é ruim? Sim. Agora, se tem problema no ventrículo, é péssimo. E quando tem problema nessa comunicação, muito ruim também, porque acaba interferindo no bom funcionamento do ventrículo. Então, tenha isso em mente, tenha isso na sua cabeça, que o bom funcionamento mesmo do coração depende dessa via, dessa comunicação e dessa via de impulso adequado para o ventrículo. Por isso que, por exemplo, nas taques ventriculares, você tem que ficar muito mais atento, muito mais, porque é uma situação de muito maior risco para o paciente. Não que na taque supraventricular não seja, é também, mas na ventricular você tem que ter uma atenção mais que especial. E essa comunicação mais ainda, porque interferências nessa comunicação entre o átrio e o ventrículo podem gerar problemas para esse coração, gerando problemas para o indivíduo. Depois do intervalo vem o clássico e famoso complexo QRS. A primeira ondinha para baixo é então a onda Q. A primeira onda para cima é a onda R e a primeira onda para baixo é a onda S. Então esse é o clássico QRS. E para a gente recapitular um pouquinho, se eu estiver olhando daqui de baixo da derivação D2, eu vendo aqui esse impulso, porque o QRS é essa despolarização do ventrículo. É o nó do AV, átrio ventricular, mandando o impulso lá para baixo, falando, pessoal, vamos contrair. Então essa comunicação a gente mede através do QRS, essa despolarização. Lembrando que o coração sempre fica polarizado, porque é mais fácil e mais rápido ele despolarizar. É aquela historinha de dar o choque, por exemplo, numa PCR. Você vai desfibrilar o paciente, você precisa polarizar o aparelho, apertar ele, demora um tempo, e a hora que você despolariza, que dá o choque, é instantâneo. Você aperta, ele já dá o choque. E a mesma coisa acontece com o coração. Então é muito melhor ele estar polarizado, porque aí a hora que ele vai despolarizar, ele recebe o impulso. A mensagem do nó do átrio ventricular, ele já responde de imediato, porque se fosse ainda se ele fosse polarizar para poder fazer a sístole, isso daí ia ser muito ruim. O coração ia estar sempre atrasado. Ó, eu mandei o estímulo. Peraí que eu vou polarizar. E aí eu contraio. Não, isso é muito ruim. Então é muito melhor, ele já está pronto, está lá engatilhado. Recebeu a mensagem, ele contrai, despolariza e contrai. Então ele faz esse movimento seguindo o caminho certo. Por que a primeira ondinha Q é negativo, olhando daqui de baixo de D2? Lembra? Porque aqui ó, a parede do ventrículo esquerdo é muito maior. Então, vindo pelo sistema de Purkinje, pelo His-Purkinje, do lado direito, a tendência é ele despolarizar mais rápido. Então, o carro vindo, a gente olhando daqui de baixo, olhando o carro vindo, teoricamente, ali um pouquinho ele tenderia a dar uma derrapada para a direita. Porque à direita o percurso é menor, ele faria mais rápido. Então, nesse momento, o aparelho está vendo de frente, o aparelho está olhando aqui do eletrocardiograma na derivação D2. Ele está olhando aqui, ó, vindo o estímulo, vindo o impulso. Ele, de repente, vê o estímulo vindo, opa, virou lá para a direita. Ele faz uma ondinha negativa. Até que ele vê, não, eu vou me confundir, o carro está vindo realmente para mim. Aí ele vai lá para cima na onda R, porque é o impulso todo vindo na direção dele. E a hora que esse impulso chega, ele vira para o sistema Purkinje.
para poder despolarizar, para poder contrair os ventrículos de baixo para cima. Então, nesse momento, você olhando daqui de baixo, fica fácil de entender, ó, que foi para lá e para cá. Então, o impulso vira ao contrário, ele vem negativo. Tá? Por isso que primeira onda Q para baixo, negativo, onda R para cima, positivo, e onda S para baixo. Ah, e se não tiver onda Q aqui? Você vem RS, você vem direto para o R e depois para o S. S é sempre a segunda onda negativa, na verdade a onda negativa depois da onda R. Se tivesse mais uma para cima aqui, seria R'. E depois, se tivesse outra para baixo, S'. A gente vai falar um pouquinho disso em bloqueios de ramo. Aí eu vou falar mais sobre R'. Mas de maneira geral, você tem que ter esse entendimento. E aí esse complexo QRS é o que fala muito para a gente, muito. Se a condução, se o trajeto, se o caminho que o carro, que o impulso elétrico está vindo, se está tudo ok. E a gente vai falar muito a respeito disso nas patologias envolvendo alterações na condução, que vai alterar o QRS. Depois que aconteceu isso, essa despolarização, ocorre um outro intervalo, na verdade um segmento, entre a despolarização e o próximo passo, que é a repolarização, que é a onda T. Então essa ondinha aqui é a onda T, é a de repolarização ventricular. E ela sempre segue, de maneira geral, fisiologicamente, ela segue a orientação do complexo QRS. Esse QRS ele é positivo, porque a maior parte dele está para cima, positivo. Então, normalmente, a repolarização segue o complexo QRS. Porque isso você também já sabe. Vem o impulso elétrico, eu estou olhando aqui, o aparelho está olhando aqui de baixo. Ele vê o impulso vindo, vai lá e marca para cima. Quando para o impulso, o carro tem que voltar, o impulso elétrico tem que voltar, teoricamente, tem que repolarizar. Quando ele faz essa repolarização, imagina o seguinte, o carro veio de frente para você, é muito mais rápido ele voltar de ré para depois vir de novo. Volta de ré, vem de novo, do que ele ter que virar o carro e subir. E por isso que, como ele volta de ré, o aparelho olhando aqui para baixo, falou, caramba, mas eu estou vendo a frente, não sei se ele está indo. Ah, mas eu estou vendo a frente do carro. Ele vai e marca positivo. Por isso que a onda T de repolarização ventricular é positiva. Porque veio o impulso e ele volta no mesmo, ele volta como se fosse um carro dando ré. O aparelho fica confuso, marca para cima. Tá legal? Porque se a gente fosse pensar, o carro tá voltando, teria que colocar negativo, mas ele tá virado para você, então vai ser positivo. E esse intervalo entre a despolarização, que é a sístole do ventrículo, e a repolarização do ventrículo, a gente chama de segmento ST. Então é um intervalo, é o que vai da despolarização para a repolarização, e a gente vai ver uma alteração específica que é observado nesse momento, que é o famoso IAM com supra de ST, que a gente vai discutir ainda. Tendo essa noção, tendo essa a visão clara da dinâmica entre a parte elétrica com a parte funcional do coração, fica mais fácil para entender o eletrocardiograma, porque você não vai precisar ficar decorando. É só você entender essa integração entre a condução elétrica, que são os vetores, por isso que muita gente acaba confundindo, porque fala em vetor, aí aponta para cá, para lá. É só você pensar num carro vindo ou indo, fica mais fácil para você entender e fazer o esqueminha de tá para cima, tá para baixo. Mas você entendendo essa dinâmica dos vetores, do sentido da corrente elétrica no coração, acompanhado com a fisiologia de contração do átrio para depois contrair o ventrículo e assim por diante, quando você faz essa integração das duas coisas com os eventos que acontecem no coração, fica muito mais fácil para você entender, agora sim, para a gente falar das patologias. Quando está alterado ali, ou a estrada, o sistema de condução, ou o próprio coração alterado. Então, para isso, a gente poderia falar assim, ou o carro está vindo com problema, que é o impulso elétrico, ou a estrada está com problema, que é o problema no coração. Então, dessa forma, quando você pensa nisso, a gente pode falar, então, de alterações estruturais no coração ou alterações na condução. E, de maneira geral, não é dado dessa forma, não é falado assim. Vai falando de um por uma das patologias, acaba meio que
de certa forma deixa um pouco perdido e tendo que decorar algumas coisas. Não, não precisa. Se você entender isso, que ou vai estar com alteração na estrutura, na estrada, ou com alteração no carro, na condução. Quando você entende isso, aí sim dá para a gente falar das patologias um pouquinho dividida entre patologias estruturais que vão aparecer no eletro ou alterações na condução. Fica mais fácil para entender pensando no funcionamento do coração. Vamos começar então. Vamos ver primeiro as alterações que podem surgir na onda P e o que ela fala para a gente, tanto da parte estrutural quanto da parte de condução. Então olha só, pensou em patologia de um eletro, você vai automaticamente pensar nisso. Alteração na estrutura do coração ou na condução. Vamos falar da ondinha P. Olha que bonito. E aqui o raciocínio da formação da onda P é muito legal, muito interessante. A onda P, ela não é uma coisa sozinha, isolada. Não, ela é a junção de duas ondas, na verdade. Por que isso? Pela própria fisiologia, quando você entende, você não precisa decorar. Olha o que acontece. O impulso gerado lá no nódo atrioventricular, no nódo sinusal, ele está lá no átrio direito. Então ele precisa percorrer todo o átrio direito e ao mesmo tempo ir lá para o átrio esquerdo. Pensando nisso, nessa sequência, se aqui a gente faz um corte, olha só, despolariza primeiro o átrio direito até chegar aqui na parede interatrial, que aí o impulso vai para o lado esquerdo. Então você já começa a entender que do lado direito o impulso segue um caminho, como se fossem dois carros. Um carro segue um caminho para o átrio direito e outro carro segue outro caminho para o átrio esquerdo. Mas o aparelho de eletrocardiograma, ele não consegue ficar medindo, poxa, não, eu estou vendo um carro para cá, outro para lá. Não, ele faz meio que uma média dos dois. Vi dois carros, parece que é um carro só. Então ele faz uma média. Essa é a questão. Mas se você entender que na verdade é uma onda e outra onda, você não erra mais. Quando bater o olho numa onda P, você já define imediatamente se está alterado, se não está. E saber por que tem aquela alteração. Olha só. Primeira coisa, então a gente olhando aqui, o coração de baixo. Quando a gente está olhando o coração de baixo, na derivação D2, e só um adendo aqui, né? Tem muito livro, muito material, que acaba meio que explicando o complexo junto com as derivações. Nossa, eu acho que esse é o pior método possível. Não explica antes as derivações, vai meio que explicando o que é onda P, o que é RS, onda T, aí faz uma junção das coisas e começa a explicar a derivação. Caramba, se não entendeu nem a derivação antes, não tem como entender complexo. Porque não entende para que lado está indo, se vai para cima ou para baixo, baseado se está indo ou vindo. Não tem como, por isso que eu gosto de dividir e primeiro pegar muito bem a questão das derivações para depois entender o restante. Fica mais fácil assim. Então, quando a gente olha na derivação D2, que está olhando aqui de baixo, lembra do eixo, D2 está aqui. Estou olhando daqui de baixo. Quando eu estou olhando daqui de baixo, primeiramente vai ver a despolarização do átrio direito. Então, começa uma primeira onda, que é do átrio direito. E conforme o átrio direito vai despolarizando, começa a despolarizar o átrio esquerdo. Então, olha só, o átrio esquerdo começando a despolarizar. E o que no final das contas o aparelho vê? Uma única onda. Mas que nessa única onda, você agora sabe muito bem que tem o átrio direito despolarizando e o átrio esquerdo. E que a junção dos dois dá a famosa onda P. Mas são dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. Começa primeiro do átrio direito e aí vai diminuir. Começa do átrio esquerdo e faz uma onda só. E essa onda, que é a onda P, tem um comprimento de 2,5, comprimento normal de 2,5 quadradinhos. Eu gosto de falar em quadradinho, porque se começa a falar de 0,04 segundos, que é um quadradinho, começa a confundir.
Então, eu prefiro ou falar em milímetro, 2,5 milímetros. Não, lá na hora do eletro é muito mais fácil para você raciocinar, pensar nos quadradinhos. Conta quadradinho que não tem erro, porque você tem que ficar transformando. Ah, peraí, mas um quadradinho é 0,04. Se eu pegar 5 quadradinhos, que é um quadradão, vai ser 0,2 segundos. Não, conta quadradinho que não tem erro. Então, a onda P normal, ela tem 2 quadradinhos para cima e 2 quadradinhos de tamanho. Esse é o padrão. E a gente sabe que um lado é o átrio direito e o outro é o átrio esquerdo, mas que acaba vindo uma onda única para formar a onda P na derivação D2. Por que eu estou especificando que é na derivação D2? Porque se eu mudar a derivação, por exemplo, para V1, eu vou mudar essa visão. Olha só que interessante. Aqui está o coração, aqui estaria o indivíduo, ó, com a cabeça para cá, com as pernas para lá, deitado de barriga para baixo aqui, eu cortei, estou vendo o coração, aqui a coluna, aqui o externo, a barriga, o tórax e o dorso. Então aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo. Eu olhando esse coração dessa forma, que a gente já viu que tem as derivações do plano frontal, que vão de V1 a V6, que é a derivação horizontal aqui. Essas derivações, ela vê de uma forma diferente o coração. D2 vê de baixo. Lembra que a gente corta o indivíduo e está olhando de frente, plano frontal. Enquanto que quando a gente corta aqui, estamos olhando o indivíduo em outro plano, de frente, como se estivesse de frente para o coração, entre V1 e V6. E aí, olha só, se a gente pega o V1 e percebe essa dinâmica que está acontecendo aqui no átrio, nos átrios, na verdade, no momento da contração da onda P, a gente consegue imaginar o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, então? O estímulo é gerado aqui no nódo AV e faz assim. Então, o estímulo vem no sentido... ficou um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, mas tá bom. O estímulo vem para cá. E o estímulo lá para o átrio esquerdo? Vai lá para trás, ó. Olha só. Então aqui fica fácil de ver, de imaginar. Um está vindo na direção do V1 e o outro não, está indo lá para cima, então está fugindo de V1. Então quando eu olho na derivação V1 para olhar a onda P especificamente, eu consigo ver as duas ondas, tanto a onda que vai para o átrio direito quanto a onda que vai para o átrio esquerdo, porque eu estou olhando aqui, na derivação V1, que fica aqui, do lado do externo. Eu estou olhando ela aqui e eu estou de frente com o ventrículo, como se ela estivesse vendo assim, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Eu vejo que do ventrículo direito ele faz isso, vindo na minha direção, mas no ventrículo esquerdo ele vai nessa direção. Então, como que vai ser marcado essa onda? Vendo de V1, átrio direito e átrio esquerdo. Olha que interessante. Então a gente vê uma onda ISO. Átrio direito porque está vindo na direção de V1. Átrio esquerdo porque está indo para longe. Apesar de ser uma onda só, a gente sabe que é a composição de duas. E pela localização, pela posição do átrio direito e do átrio esquerdo, quando eu vejo de V1, eu vejo o impulso vindo para frente no átrio direito, mas eu vejo o impulso indo para trás no átrio esquerdo. Então eu gero essa onda aqui. Então a partir de hoje vocês vão mentalizar sempre o que é o padrão, o que é o normal da onda P. Uma onda P com 2,5 quadradinhos no máximo, uma onda única em D2 e uma onda bifásica em V1, que o para cima, é só lembrar, é o átrio direito que está vindo para perto de V1 e o para baixo é o átrio esquerdo indo para longe de V1. Dessa forma, olha como que fica muito mais fácil para poder entender quando tem alguma alteração estrutural na parte dos átrios. Quando esse átrio, então, tem alguma alteração estrutural, a estrada está ruim, porque a gente pode ter alteração na estrutura e pode ter alteração na condução. Vamos falar primeiro da estrutura e entender realmente por que manifesta, como que manifesta no eletro quando tem essa alteração, então, estrutural. Primeira delas, vamos falar assim, quando tem alguma patologia que aumenta o tamanho desse átrio.
Então, se aumentar o tamanho desse átrio, automaticamente você já pensa assim, caramba, mas então eu estou modificando ali a estrada. O carro é o mesmo, mas a estrada vai ficar diferente porque ela aumentou de tamanho. E aí, com isso, o aparelho olhando, ele detecta essa alteração na estrada. E aí ele vai manifestar no eletrocardiograma. Como? Olha que interessante. Se eu sei que em D1, quando a gente fala de D2, desculpa, quando a gente fala de D2, que está olhando de frente para o coração, e eu sei que é a junção das duas ondas, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo, como que vai ficar essa onda em D2 se eu tiver um aumento desse átrio direito? Ué, se eu aumentar o átrio direito, eu vou aumentar a onda do lado direito. Então, olha que interessante, do lado direito, a onda vai sofrer um aumento muito grande, que acaba englobando o átrio esquerdo. Olha só, o que era assim, como eu tenho uma hipertrofia, um aumento do tamanho do átrio direito, isso vai refletir no tamanho da onda. E aí minha onda P, que o aparelho vai detectar, é com aumento de amplitude. Vai ver ela piculada, bem mais alta. Então vai ter um aumento da onda P. Porque no final das contas, o aparelho vai ler praticamente só a onda do lado direito. Ele quase nem vai ficar apagada a onda do átrio esquerdo. Porque a onda do átrio direito cresceu tanto que englobou e sumiu com a onda do átrio esquerdo. Então, em azul, onda do átrio direito. E vermelhinho, átrio esquerdo. Olha como que fica fácil para entender, então, e não simplesmente decorar. Ah, se for hipertrofia do átrio direito, vai ficar piculada. Hipertrofia do átrio esquerdo vai ficar alargada. Que a gente não precisa decorar, é só entender. Entender que é uma sobreposição de ondas. Se eu mudo a do lado direito, ela vai ficar grandona. Agora, e se eu mudo do lado esquerdo? Olha que interessante. E quando a sobrecarga é do lado esquerdo, a aurícula esquerda está grandona, está aumentada de volume. O que vai acontecer? Essa onda do lado esquerdo é que vai aumentar. E essa onda do lado esquerdo aumentando, vai acontecer o seguinte. Eu pego a onda do lado direito. A onda do lado esquerdo, que era para começar e acabar aqui, ó, vai ficar muito maior, porque o átrio esquerdo está maior. Então ela vai ficar mais alongada. O que era para ela terminar aqui, ela acaba terminando lá na frente. E o que o aparelho vai ver? Isso aqui, ó. Uma onda, então, aumentando de largura. Olha que interessante, como fica fácil de entender agora. Se é alteração no átrio direito, aumenta a amplitude. Se é alteração no átrio esquerdo, aumenta de largura, porque é a segunda parte da onda que está sofrendo alteração. E ela pode até ficar um pouquinho mais apiculada aqui também, mas ela vai ficar mais larga de qualquer jeito. E aí você já consegue medir por D2, sabendo que ela está mais larga. E aí, se tiver mais larga, você sabe que é sobrecarga de átrio esquerdo. E V1? Olha como que é a configuração do V1 clássica. Vai ficar fácil, agora vocês vão saber com certeza. Como que vai ficar? Ué, se em V1, na sobrecarga de átrio direito, se a parte superior, a parte positiva é do átrio direito, vai ficar apiculada. Então essa onda vai aumentar e muito a fase positiva. E a fase negativa vai ficar praticamente do mesmo tamanho, às vezes até nem aparece, porque aí fica tão positiva que o aparelho não consegue ver a fase negativa. Em compensação, do átrio esquerdo, o que vai acontecer? Ah, vai ver bem pequenininho aqui, às vezes nem vai conseguir ver, mas vai ver bem grandona aqui, ó, para baixo. E aí, então, para você definir num eletrocardiograma se tem hipertrofia de átrio direito ou átrio esquerdo, você vai olhar em D2 e V1. D2 vai estar apiculada, V1, a fase positiva, vai estar apiculada também.
Tem critérios de Kaplan aqui, só que já começa a complicar, fica tendo que guardar muita coisa. Isso aqui eu acho mais fácil, mais básico, porque no critério de Kaplan ele usa V2, ele usa desvio de eixo, você vai ter que calcular, de certa forma você vai calcular o eixo de todos, mas você vai ter que somar o desvio de eixo para ver, para falar que tem hipertrofia. Assim é mais fácil, assim é mais tranquilo. Então, V, o D2 e o V1. E aqui tem o critério de Morris, que é mais fácil, que é essa ondinha apiculada para baixo maior do que um quadradinho. Porque na fase ISO, geralmente, é um quadradinho, tanto para cima quanto para baixo, e de largura de 1 a 2. Mas aqui que você vai definir, quando essa onda tiver maior, essa onda negativa, deixa eu fazer em vermelho, maior do que um quadradinho. E é engraçado que no elétrico tem um monte de epônimo. Ah, o cara descobriu que veio uma onda P mais juntinha, pronto, já tem um nome. Ah, descobriu que veio uma combinação de 2, 3 coisas, já tem outro nome. Poxa, a gente já tem que guardar tanta coisa, né? Não, evita. Coloquei só para saber aqui, critérios de Morris, mas é saber que essa ondinha para baixo fica bem grande, fica bem apiculada mais para baixo. Mas o importante é você ter o entendimento e a noção de que isso daqui acontece porque são duas ondas sobrepostas. Então, dessa forma, a gente consegue muito fácil, batendo o olho no eletro e seguindo essa sequência, que ao final, quando a gente vir todas as patologias, aí eu vou falar para a gente enfatizar na hora que estiver de frente de um eletro, para olhar um por um. Vamos olhar a onda P, vamos olhar o intervalo, vamos olhar o QRS, vamos ver o eixo, aproveita o QRS, já vê o eixo, já vê se tem bloqueio de ramo, né? Para depois ver a repolarização, que é a onda T, e assim por diante. Então, para ficar sistemático, para toda vez que você olhar um eletro, você seguir um passo a passo. Olha, onda P, onda S, seguindo uma sequência, tá? E aqui, assim que bater o olho numa onda P, você já vai identificar se tem alteração ou se não tem, tá? Se tem alguma alteração estrutural, que primeiro você vai se atentar para isso, para depois pensar em alterações de condução. E aqui, quando a gente fala propriamente do átrio, eu destaco duas alterações de condução muito importantes, que é a fibrilação atrial e o flutter atrial. São dois distúrbios gerados no átrio que estão relacionados não com a estrada, mas com o carro, que estão relacionados com o impulso elétrico. Pode, é claro, estar junto com a hipertrofia do átrio direito, pode estar junto com a hipertrofia do átrio esquerdo, pode até estar. Mas nessas duas situações você não vai conseguir identificar porque não vai ter onda P, ou a onda P vai estar no formato do flutter, ondinha F, que eu vou falar, ou no QRS não tem, então você não tem como saber se aquele átrio está aumentado. Não. Até tem, mas de maneira geral não vai ser importante nesse momento. Outras alterações que podem ter no átrio é até bloqueio de ramo interatrial. A comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo pode estar também bloqueado. Olha que loucura, e tem bloqueio tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1, ele vai dar uma ondinha assim, ó. Deixa eu ver se tem algum local para colocar, só para citar para você. Ele ficaria assim, ó, bloqueio tipo 1. Ficaria uma onda P chanfrada. Por quê? Está demorando a comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo. Do tipo 3 é um pouquinho mais difícil, ele vai dar uma ondinha diferente. Mas olha só, para o seu dia a dia, não vai dar diferença. Isso não é algo tão importante. Isso é importante para o cardiologista, para o arritmologista, aí é importantíssimo. Ele vai lá conduzir, acompanhar. Para o dia a dia não é, por isso que eu nem coloquei. Agora, você identificar uma alteração de flutter, uma alteração de fibrilação atrial, isso é importante. Isso você tem que ver, porque isso aqui é uma urgência. O paciente chega, às vezes, com alguma dessas duas condições e você precisa reconhecer para poder agir. É claro que na fibrilação atrial, olha que loucura, 90% dos pacientes são assintomáticos de maneira geral e às vezes ele procura atendimento por uma outra queixa e você tá lá e identifica, aí é lindo. Olha só, o paciente vai lá por uma outra queixa, chega lá, tô gripado, tô isso e aquilo, e de repente você põe a mão no pulso, vai ver os sinais vitais, que isso é básico para todo paciente, você põe a mão no pulso e, peraí, mas tá rítmico, tá tu. Mas peraí, tá meio esquisito isso. Roda um eletro, tem uma FA. Qualquer pergunta que você tem que vir na cabeça na hora para o paciente. Tá tomando anticoagulante?
Tem que pensar nisso. Porque uma das causas de complicação da FA justamente fazer um êmbolo para o cérebro. E olha que lindo, o paciente vem lá para outra coisa. Você simplesmente poderia não saber reconhecer ou não se importar. Ele veio lá por causa de gripe. Vamos tratar a gripe. Você passa um antistamínico, dipirona, um antigripal e pronto. Segue sua vida, o paciente segue a dele. Dali 2 dias o paciente faz um AVC, você nem sabe, o paciente também nem sabe que você poderia ter ajudado ele. Olha como que esse tipo de medicina... Não, olha que bonito. Se ele vier por uma coisa e você identificar, você faz um eletro e vê lá que ele está com uma FA, você fala, caramba, tem uma FA, ele precisa, não vai precisar cardioverter aqui, você está sintomático. Vamos anticoagular, enviar para o cardiologista e tudo mais, e aí pode fazer os critérios de Chades-Vasque, mas passa anticoagulante para ele, uma S, alguma coisa. O ideal, a gente viu, os anticoagulantes de última geração são os melhores, né, os NOACs, mas enfim. O que chama atenção para a gente na fibrilação atrial? Como que eu vou fazer para identificar que o paciente esteja com uma fibrilação atrial? Primeira coisa, característica da fibrilação atrial, a ausência de onda P. Olha esse traçado aqui. Eu vejo QRS, QRS, QRS. Cadê onda P? Não estou vendo onda P. Não tem onda P. Caramba, fiquei na dúvida, porque às vezes, dependendo do eletro, você precisa aumentar o ganho para ele ficar com as ondas maiores. Mesmo assim, se você bater o olho e falar, puxa, estou na dúvida, será que tem QRS? De preferência você olha no D2 longo. O que você vai fazer no segundo passo? Olhar se está rítmico, se tem ritmia, se está no mesmo sincronização, se tem a mesma distância entre os complexos QRS. E qual que é a segunda característica da fibrilação atrial? Irregular. Pronto. Você ficou na dúvida, caramba, não estou vendo no AP, já ficou na dúvida e já considera como FA. Olha o segundo passo, a distância entre os QRS, olha como muda. Está mudando, então ele está arrítmico. E isso já caracteriza então uma fibrilação atrial. Qual que é o perigo aqui, além de fazer êmbolo para o paciente? Aqui é quando ele tem uma alta resposta. Porque o que é a fibrilação atrial? O nó do átrio, o nó do sinusal, perde a capacidade de ser o que manda ali no átrio. O coração como um todo, tanto o átrio quanto o ventrículo, ele tem capacidade de gerar impulso elétrico por si só. Praticamente todas as células do coração têm essa propriedade de marca-passo. Tanto é que no coração tem vários núcleos de marca-passo, tem vários. Como o nó do sinusal, vamos falar assim, é o que manda, ele que determina, ele é o mais forte, ele determina o ritmo. Então os outros ficam quietos. E o nó do átrio ventricular recebe o estímulo do nó do sinusal e manda o estímulo para o ventrículo. Então até isso o nó do átrio ventricular obedece o estímulo do nó do sinusal. Agora, quando o paciente tem um AVC, um IAM, quando ele tem uma hipertrofia tão grande que acaba prejudicando o funcionamento desse átrio, por exemplo, paciente longamente hipertenso, paciente com corpo pulmonar que está com aumento da pressão do pulmão, do lado do pulmão, e aí vai fazer o ventrículo direito sofrer para mandar o sangue, acaba vindo para o átrio direito, ele hipertrofia, ou alteração de válvula, estenose, enfim. Alguma condição que quebre essa hegemonia do nó do sinusal, que deixa com que ele não mande mais, pronto, aí vira bagunça, porque todo mundo lá dentro do átrio vai querer também dar impulso. E aí o que acontece? Fibrila o átrio. Porque se todo mundo lá dentro começar, não, eu mando o impulso, eu mando. O átrio não consegue mais contrair, porque ele precisa obedecer um comando, que geralmente é do nó do sinusal. O nó do sinusal perdeu essa capacidade, todo mundo do átrio acha que pode gerar impulso. Então ele começa a ficar tudo louco ao mesmo tempo. Em compensação, o átrio em si fica tremendo. Fala, caramba, eu vou contrair que hora? Eu vou contrair? Não sei, porque eu estou recebendo estímulo de todo mundo. E essa é a característica, que vai ficar sem a onda P de despolarização do átrio. Ele vai despolarizando aos poucos em tudo. Então fica tudo assim, ó, sem onda P. E aí esses estímulos que estão de monte no átrio, o nó do átrio ventricular fica esperando o estímulo do nó do sinusal.
caramba, só nó do sinusal. E começa a ter um monte de estímulo lá em cima, um monte de estímulo. E ele lá vendo, ele, puxa vida, meu Deus. E um monte de estímulo, eu acho que é esse. Aí ele manda o estímulo lá para baixo e fica esperando o próximo. Até que vem um mais forte, ele manda. Então olha como que não é rítmico, não é regulado certinho. Diferente de quando ele está esperando o nó do sinusal, que é o que manda, e ele manda ritmicamente, de 60 a 100 batimentos por minuto. É o nó do sinusal. E aí o nó do átrio ventricular vai obedecendo, ele recebe ali e vai. E aí qual que é o problema? Quando está muito bagunçado, com muito estímulo forte, o nó do átrio ventricular começa a ficar em desespero e começa a mandar um monte de impulso. Caramba, eu acho que é agora, eu acho que é... E aumenta a frequência cardíaca. Nisso a gente fala que é uma fibrilação atrial de alta resposta. Notadamente aqueles pacientes que fazem uma frequência cardíaca acima de 150 podem apresentar instabilidade hemodinâmica. Então essa é a complicação aguda de uma FA. Se tiver uma alta resposta, se esse nó do átrio ventricular estiver recebendo muito estímulo e mandando lá para baixo, vai ter complicação, porque aí começa a interferir no funcionamento do ventrículo. E é aí que é lindo o raciocínio, por isso que eu falo, a alteração no átrio não é tão importante. Tanto que, na maioria das vezes, vai estar fibrilando, o átrio não está contraindo, mas o coração funcionando bem. Funcionando a todo vapor, porque o ventrículo está funcionando. Agora, a hora que essa alteração lá de cima começa a influenciar no nó do átrio ventricular e ele começa a mandar muito impulso para o ventrículo, aí o negócio começa a ficar feio, porque aí está alterando o ventrículo. Opa, mexeu no ventrículo, o coração já começa a sentir. Ainda mais acima de 150 de frequência, ele vai sentir com certeza, e você tem que estar consciente disso e olhar, bater o olho nisso, lembrar se o paciente está instável ou estável, para saber de que forma que você vai corrigir isso, cardioversão química ou elétrica, né? Elétrica ou fazer medicação. E no flutter? O flutter é uma diferença que acontece uma alteração na estrada, no caminho, mas é na condução, e como se o carro desse algumas voltas e fosse. Então ele manda o estímulo, esse estímulo, antes de chegar no nó do átrio ventricular, ele dá umas 2 voltas, como se tivesse uma rotatória ali, o estímulo foi, ele passou 2 vezes, aí ele desce. Então uma característica bem bacana do flutter para você olhar é essa onda P que fica com formato de F. Então não tem onda P, isso não é considerado uma onda P, e sim considerado uma onda F. Então ondas F. E outra característica que não é unânime, que não é sempre 100%, mas é na maioria das vezes, é o quê? O intervalo entre os QRS serem constantes, porque é como se fosse isso, o carro dá 2 voltas no balão e desce. 2 voltas na rotatória, no balão, não sei como é que você chama isso, eu chamo de balão. Dá 2 voltas no balão e desce. 2 voltas no balão e desce. Então ele segue um ritmo. E esse ritmo, aqui ele está dando 4, ó. 1, 2, 3, 4, QRS. 1, 2, 3, 4, QRS. 1, 2, 3, 4, como se fosse 4 para 1. E aí ondas F com característica de ser ritmo regular. Na verdade, vou citar, mas você precisa entender isso daqui, desse jeito aqui. Só para citar, tem 2 condições que pode acontecer um ritmo irregular no flutter e um ritmo regular na fibrilação atrial. Não é para confundir sua cabeça, você precisa guardar desse jeito aqui. Mas como a gente vai falar mais para frente do bloqueio entre o átrio e o ventrículo, se o paciente tiver um bloqueio completo, não estiver comunicando mais o átrio com o ventrículo, o nó do átrio ventricular assume o comando do ventrículo. Quando isso acontece, mesmo o indivíduo tendo uma FA, que está fibrilando lá em cima, o nó do átrio ventricular nem está ouvindo mais a bagunça, ele nem está vendo, nem aquele monte de estímulo em cima, ele nem liga. Não, quero nem saber disso não. Vou mandar meu ritmo aqui. Então aí segue o marca-passo do nó do átrio ventricular. E aí o QRS, o ritmo, vai ser constante. Olha que loucura. É uma FA com bloqueio total, com BAV total, um bloqueio de 3º grau. Aí é a condição em que a fibrilação atrial vai ser regular. Mas isso é uma pegadinha, isso não é a rotina. Isso é exceção da exceção, mas é uma condição em que o ritmo, em que
o ritmo é regular na FA. E aqui o contrário também. Quando tem alteração na condução, pode acontecer de uma hora fazer 2 voltas na rotatória e passar, como outras horas pode fazer 3 voltas e ele vai ficar 2 para 1, 3 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Vai ficar distante o QRS um do outro, não vai seguir a mesma distância. Então vai dar ritmo irregular, mas isso também é exceção da exceção. Você precisa saber o seguinte: FA, ausência de onda P, irregular na grande maioria das vezes. Flutter, ondas F, parecendo um serrote e ritmo regular. Definiu isso, e isso é importante você definir, porque quando o paciente chega lá com um flutter, geralmente ele vai estar com uma alta resposta. Geralmente a frequência, o mais comum é 2 para 1 ou 3 para 1. E como a frequência lá de cima da circulação fica acima de 300, se for 2 para 1, vai ser 300 aqui em cima, então vai ficar 2 e vai ficar passando lá para baixo, cada metade disso. Então 2 para 1 vai ficar 150 de frequência respiratória embaixo. Alta resposta. Então o que você tem que pensar de maneira geral? Chegou, flutter geralmente vai ser alta resposta. FA às vezes não. Se ambos forem, vai mudar um pouquinho o tratamento, porque no flutter, medicação para reverter é mais difícil, é mais resistente. Em compensação, se você cardioverter, ele responde muito mais fácil, tanto que você pode pôr 50 joules para começar no flutter, quanto que no FA pode começar com 100, pelo menos. 100, 120, dependendo do aparelho. Porque aqui é mais difícil de reverter. E aqui reverte mais com medicação do que aqui. Mas aí lembrando que se estiver instável em qualquer uma das situações, você vai cardioverter direto. Dessa forma, então, a gente finaliza o pensamento da onda P com as alterações estruturais dos átrios, com a hipertrofia do átrio direito e do átrio esquerdo e alterações na condução. 2 notadamente, fibrilação e flutter. Tem outras? Claro que tem várias outras. Pode acontecer de ter estímulo pelo nódo AV, pelo nódo sinusal, e um foco ectópico mandar estímulo de vez em quando lá para o ventrículo. É uma loucura, tem muita coisa. Como que você vai conseguir identificar? Você vê um eletrocardiograma seguindo um padrão. De repente, vem uma onda P diferente e o QRS continua o mesmo. Por que continua o mesmo? Porque o estímulo, sempre o QRS vai seguir o caminho do nódo AV, RIS por Kinge. Aí ele vai ser sempre igual. Quando ele foge desse caminho é que ele muda um pouquinho, eu vou falar mais pra frente, mas dá pra ter até isso, ter arritmia sinusal. Ondas P diferentes, você fala, caramba, mas está tendo onda P, não é um FA. Eu vejo onda P, mas uma onda P de um jeito uma hora, de outro jeito de outro, quer dizer, está tendo focos ectópicos que estão mandando de maneira controlada. Um manda agora, o outro agora, acaba ficando irregular, tá? Então pode ter sim onda P e ritmo irregular, mas é também exceção. E também nessas situações, até para a gente pensar, essas alterações no átrio são menos importantes do que as alterações no ventrículo. Então, por isso que aqui nem cabe a gente ficar aprofundando tanto de arritmias na parte superior do átrio, de onda relacionado com a onda P, porque isso pro dia a dia não tem tanta repercussão. Esse que é o pensamento lindo. E aí às vezes você vê em prova, vem outras coisas que caem mais alterações, mais pegadinhas relacionadas com a onda P. Tá bom, mas e ali na prática, de frente com o paciente, isso vai interferir? Geralmente não, porque o funcionamento do ventrículo continua uma beleza. Essa que é a questão.